Olá! Nesse vídeo eu vou te apresentar o método de meditação calma com a alma. Com esse método você vai estar livre de estados que te escravizam, de pensamentos limitantes, de hábitos que limitam a sua vida e restringem o bom aproveitamento das suas relações amorosas, de família ou ainda de trabalho. Dos estados de saúde, quase todos estão relacionados ao medo, à culpa e à ansiedade, gerando estados nervosos, síndrome do pânico, doenças autoimunes, estados de depressão, de energia interna do organismo e ainda o aproveitamento financeiro, porque sabemos que a ansiedade e estados mentais de aflição fazem com que o nosso rendimento profissional, o rendimento do empreendedor, o rendimento do executivo reduza, diminua significativamente, sem que você consiga dar o seu máximo em produtividade. Fora todos os estados mentais e emocionais que embotam, que ocupam espaço demais, onde deveria estar somente a sua força de trabalho, a sua inteligência criativa empenhada, focada para o seu progresso. Imagine que você possa se autoprogramar, fazer uma auto-hipnose de tal forma que você atinja seus objetivos, tenha a realização dos seus desejos mais profundos, conectados à felicidade, à alegria. O método é muito simples e você vai se conectar, se interessar facilmente por ele. Com apenas 3 minutos, 3 vezes por dia, você consegue em 9 meses o status de liberdade, de total autonomia, de total liberdade. Com 5 minutos, 3 vezes ao dia, você consegue o mesmo aproveitamento em 6 meses. Com 15 minutos, 3 vezes ao dia, em 3 meses, você está completamente livre e com total autonomia. Num ciclo menor de 35, 36 dias, você aplicando este método, você já consegue domínio interno. Vamos juntos e vamos conhecer o resto? E como isso vai acontecer? Simplesmente observando o seu estado de consciência a seu respeito, de quem você está agora e de onde você deveria estar e como chegar lá. O método da prática, seja da mente, seja do silêncio, seja da respiração. Suas práticas que te levam a uma cultura que faz de você a melhor pessoa que você pode ser na sua vida. E por fim, o ato de assumir a ordem mantida, de ser responsável para consigo e comprometido ou em total comprometimento com seus objetivos. Para quem é essa meditação, esse método? Para as pessoas que são inexperientes e tiveram dificuldade até agora com outros métodos ou partindo do absoluto nada, do absoluto zero. E para as pessoas experientes, você vai observar que com esse método é muito mais fácil silenciar a mente, é muito mais fácil conseguir o silêncio absoluto, mergulhar no silêncio absoluto. Eu levei anos para conseguir, indo de escola a escola, chegar na excelência do que eu tenho hoje para te dar, sem você precisar de 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos de 7 anos para então você atingir a mestria desse processo autônomo sobre a sua mente, sobre a sua respiração, sobre os estados internos e conseguir aquilo que gostaria. Para quem não é, se você não tem 3 minutos para dar para você mesmo no seu dia,
O brasileiro passou mais de 10 horas em média em 2021 na web. Dessas mais de 10 horas, ele passou mais de 5 horas no celular. Dessas 5 horas, 3 horas ou mais de 3 horas foram em redes sociais. Ou seja, é um hábito seu. É uma escolha deliberada sua se você achar que não tem 3 minutos para você. Você se torna a terceira pessoa depois de ninguém. Por mais bem intencionada que você seja, você não vive na primeira pessoa singular, eu. E eu estou falando de amor próprio, não de egoísmo e egocentrismo. Eu estou dizendo que se você não existe, não adianta você estar lá para as responsabilidades que você tem junto aos outros, junto aos seus afazeres, se você está em sobrevida, você não está vivendo. A escolha é sua. Ou ainda, se você é totalmente feliz, não tem problema nenhum, não tem nenhuma doença, nenhuma patologia, nenhum sintoma. Então você também não precisa. Não é para você que decidiu não fazer nada sobre os seus problemas. Sabe por quê? Porque aí a decisão foi sua e aí você já é livre. Você vai normalizar, naturalizar aquilo que qualquer outra pessoa chamaria de problema e decidiu ser livre dentro dos seus problemas. Aí você também não precisa. E se você fizer, o que vai acontecer? Você vai dormir uma noite inteira. Você vai ter diálogos nas piores situações, com as piores pessoas da sua vida, com total tranquilidade, com total aproveitamento, com calma, com qualidade. Você vai saber ouvir, você vai saber falar, você vai desenvolver uma cultura onde a qualquer momento, com qualquer pessoa, em qualquer ambiente, em qualquer situação, você vai estar onde quer, da forma que quiser, de acordo com o seu desejo ou sua necessidade. Você vai saber pensar, sentir e agir com tranquilidade, com alma, com calma. Ter clareza a todo momento, a todo instante. Você vai conseguir aumentar sua produtividade profissional, a sua produtividade intelectual, a produtividade em seus empreendimentos. Pensar sem ansiedade, sem agitação interna. Você já pensou eliminando, tendo uma vida com a sua ansiedade eliminada, com o seu nervosismo eliminado, sem os seus medos, sem a sua culpa, sem a sua raiva? Você simplesmente será livre. E se você é terapeuta, aí sim você é a pessoa que mais vai aproveitar, porque inclusive você vai conseguir ganhar dinheiro com esse método. Porque você vai colocar seus pacientes em estado de alfagenia e vai conduzir exercícios com plenitude, aplicando o mesmo método ao qual eu vou aqui comentar e desenvolver. Você vai conseguir ter instrumentos que te levam a um grande aproveitamento terapêutico. Essa é a minha experiência. São mais de 25 anos de prática clínica e mais de 35 anos em prática de meditação. E como tudo isso começou? Contando um pouquinho da história de como esse método nasceu. Já com 4 anos de idade, eu queria muito que as pessoas não sofressem. Eu queria muito que as pessoas fossem auxiliadas. Mas aí já vem a dualidade. Eu queria muito ser arquiteto. E eu tinha ansiedade e pressa sobre essas duas coisas. Eu queria essas duas coisas rápido. Eu não queria que as pessoas sofressem tão logo eu pudesse testemunhar. E eu queria ser arquiteto tão logo eu pudesse ser. E então, observe que com 4 anos eu tive que esperar muito tempo
para chegar a hora. Imagine só já a ansiedade, a agitação interna que me impulsionava, que me movia. Eu tinha muita raiva. Eu já nasci com a condição de paralisia no lado direito, que torna limitante a minha autonomia no lado direito. Então, no lado esquerdo eu tenho tônus, eu tenho força, e no lado direito eu tenho psicomotricidade fina, mas não tenho força, não tenho tônus. E isso gera uma revolta interna muito grande por não poder, por não conseguir. Eu era muito magro, e de tão magro que eu era, os meus ossos doíam, meus músculos doíam, justamente por causa da paralisia. A minha inserção social era difícil, porque morei em cidades onde havia uma discriminação quanto à cor da minha pele, a minha condição financeira de família, que não era nem um pouco abastada, era muito humilde, muito simplória. Eu não era bom em esportes, eu não era belo, eu não era a pessoa mais carismática, a mais inteligente da turma, eu não tinha nada para oferecer. E tudo isso me causava muita revolta, quebrei muito cabo de vassoura da minha mãe. Na melhor das hipóteses, quando eu era engraçado, eu estava bem, eu era muito chato. E tudo isso eu observava de forma consciente e com muita insatisfação. Mas o que mais predominava era a inquietude, a irritação, a raiva. E o hábito de quebrar coisas até me acompanhou há pouco tempo, há alguns anos atrás. Sempre muito religioso, desde os 9 anos estudando a Bíblia, desde os 7 lendo, mas desde os 9 estudando. E aos 11 anos eu tive uma experiência em que eu fui iniciado em uma ordem, digamos assim, que me introduziu a essa atenção espiritual. E por todas essas adversidades que eu vivia, eu achei que era hora de eu me entregar aos estudos espirituais, aos estudos que me levavam a uma condição que, já que não havia um espaço ou um lugar para mim, como se eu fosse um extraterrestre, como se eu fosse uma pessoa que não tivesse um lugar onde eu pudesse ser naturalmente aceito. Eu fui fazendo as minhas tentativas a partir dos métodos que iam aparecendo, que eu ia estudando, tentativas frustradas. Continuava sendo cada vez mais difícil conviver com os meus desafios, das questões humanas que eu tinha. Eu era muito azarado, desajeitado, e aí então comecei já com pensamentos suicidas. Mais ou menos na adolescência, um pouquinho antes, já comecei a me envolver com drogas. Depois veio o álcool e as coisas pioraram. É claro que eu cheguei no limite e eu precisava dominar. E isso tudo que eu estou contando foram alguns anos. E quando chegou no ápice, foi a meditação, foi a minha estrada do treinamento que eu tive por esse tempo todo, que da prática, da responsabilidade assumida, eu consegui a autonomia e me livrei dos estados de autoestima baixa, me livrei dos estados de autoabandono, dos estados de ansiedade, dos estados de aflição internos. Construí uma cultura para mim que me servia melhor. E aí então as coisas começaram a dar certo. Acredito que você vai concordar comigo, com 11 anos e sem experiência, tentando meditar. O que eu faço agora? Eu sentei para meditar. E aí o que eu faço? Eu não sabia o que fazer. Eu sei que eu tenho que fechar os olhos. E aí faço o que agora? Bom, dizem que eu tenho que silenciar a mente. E a mente não parava de me mostrar imagens e tagarelar pensamentos. Um deles era: será que eu vou conseguir? Quanto tempo será que vai demorar? E assim, a mente tagarela criava muitos diálogos
Como a minha coluna já era torta, deitado não dava, sentado não dava. Eu não tinha como aplicar com os métodos que haviam ali algo que servisse para mim. Até então, meditar não era possível, meditar não era para mim. Os barulhos me atrapalhavam e é impressionante, você vai observar. Você senta para meditar e a campainha toca. Você senta para meditar, o telefone toca. Você senta para meditar e o zumbido do mosquito vem te importunar. Alguém vem e te chama. E tudo isso foi compondo os desafios da minha bagagem para construir esse método. Eu seguia métodos de escolas antigas e não funcionava. E então comecei a pensar, eu vou ter que ver algo por mim. Como? Quem conseguiu de fato, que é óbvio que não eram comerciais, não estavam lá disponíveis, como eles conseguiram? O que eles fizeram? Bom, eles tinham a natureza a favor deles e tinham a observação. Então eu fui para essas duas escolas, essas duas tentativas, a natureza de todas as coisas e a observação. Então, por contemplação, eu fui aprendendo primeiro com o meu organismo. Os meus dedos todos tinham informações diferentes, tamanhos diferentes, mas eles se unificavam. Que eu tinha 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, simplesmente. Então, com isso eu deveria falar menos ou falar depois de observar. E ainda cuidar, já que a boca era muito grande, cuidar muito com a qualidade do que eu falava. Meter o nariz, respirar o ambiente ou estar com pessoas e situações com mais qualidade. A minha primeira tentativa, eu vou te contar agora. Eu admirava muito as mitologias e uma delas, a que eu mais admirava, era a cultura celta. E os druidas, eu sabia ou acreditava que eles falavam com as árvores. E eu fui tentar falar com a árvore. Bom, eu tinha 11 anos. E aí voltei para casa frustrado depois de uma tarde inteira de tentativas porque ela não falou comigo. E aí eu fiquei frustrado pensando, puxa, será que tudo está errado? Será que não existia nada dessa coisa de celtas e de druidas? Até me dar conta que na minha santa ignorância, na minha ingenuidade, eu queria que a árvore falasse português comigo. Então, eu voltei no outro dia e eu fui aprender a linguagem de árvore. Como será que uma árvore fala? E eu fiz um exercício me imaginando semente e fazendo todo o processo. E ali, naquele momento, eu criei uma das técnicas que eu uso até hoje, tanto para mim, na minha vida, quanto em consultório. Mais ou menos nessa fase, eu aprendi a tocar um instrumento, depois fui aprendendo outros instrumentos e a distorção me trazia certa paz, como se ela exorcizasse os animais internos. Ainda concomitante, em paralelo a isso, havia esses processos de drogadição e de álcool. E como eu fiz para parar? O que aconteceu para parar? Eu percebi que até a música, os hábitos e a cultura que eu tinha eram tóxicas. E eu precisava me abster de tudo o que era tóxico para mim. Tinha grandes pretensões no que diz respeito à minha jornada espiritual. E para isso, para eu poder parar de me drogar, por exemplo, eu tinha que parar de beber. Para eu parar de beber, eu precisava parar de comer carne. Para eu parar de comer carne, eu precisava parar de comer doce. E então, ingerir alimentos vivos. E ingerir alimentos vivos me deu autonomia com hábitos, o meu corpo começou a reagir diferente e eu comecei a ganhar paladar bom e não querer mais reforços de coisas que me intoxicassem. E assim,
Se passou uma década com esses hábitos de jejum, hábitos de mantrar, hábitos com orações, hábitos de atingir o silêncio absoluto, que ainda tinha aprendido quando eu colocava uma música com bastante distorção e me abstraía. Mergulhava no silêncio da mente com toda aquela distorção, ou seja, quando eu não ouvia mais nada. Depois eu aprendi a ir para a meditação, então, com esse silêncio. Por isso que eu posso te ensinar a meditar, não importando o barulho que esteja à sua volta. E já como adulto, eu me tornei profissional, eu me tornei esposo, eu me tornei pai. E com todas essas coisas, eu fui descobrindo os desafios da condição mais humana nos vários papéis de ser adulto. Cada idade nos dá um aproveitamento de descobertas. A neuroplasticidade do cérebro tem uma dinâmica de desenvolvimento e a gente aprende coisas em determinadas idades. Como eu já tracei esse caminho, eu posso te ensinar esses aproveitamentos muito antes. Então, quando com 21 anos, quando com 28 anos, com 35 anos, com 42 anos, com 46 anos, foram coisas que eu fui descobrindo, hábitos que eu fui abandonando e hoje eu estou seguramente pronto para falar de todos os desafios já superados dentro desses papéis e na condição mais humana. Hoje eu posso dizer que eu estou completamente livre e tenho autonomia sobre os meus processos. Eu não fico doente, exceto se eu achar ser necessário. Eu não permaneço com mau humor ou não permaneço em nenhum estado perturbador que me tire a autonomia se não for a escolha de meditar. Você vai pensar, você vai viver dentro de você, você vai meditar, contemplar internamente por tempo suficiente e não mais que suficiente, porque senão será desumano com você mesmo. Os seus estados de ansiedade, de angústia ou de tristeza. Tendo aprendido, você deu mais um passo e aí então você abandona. Então o meu mau humor, o meu estado alterado, ele permanece por tempo suficiente e útil. Então são minutos de cada experiência. E eu logo zero e reinicio dentro da mestria do humor que eu atingi. O nome desse método é Com Alma, calma, com alma, porque justamente envolve o diálogo intrapessoal, a comunicação interna. Você não consegue nenhum aproveitamento de autonomia se você não conhece o seu jeito de estar dentro de si mesmo. Você tem que conhecer, saber como você usa os 5 sentidos, como você está se dispondo a viver, e você aprende isso com a respiração. Essa autonomia só é possível com autoconhecimento. A total liberdade só é possível com autoconhecimento. E aí então você tem um senso vestibular e um senso sinestésico. Você consegue com isso comandar o seu corpo. Com o senso sinestésico você sente o seu corpo e consegue perceber o que ele precisa e dá a ele o que precisa. Com o senso vestibular você consegue perceber o seu equilíbrio, se está suficiente ou não. Mas é do seu estado de consciência a seu respeito. E você dá os comandos necessários, você faz as programações necessárias. É claro, tudo na vida vem de experiências. E o maior segredo que eu posso te dizer agora, te instruindo nesse método, é que tudo começa com a respiração. Eu começava a mantrar e não tinha fôlego.
O mantra é a construção de níveis de harmonia. Se você não tem uma respiração adequada, você não constrói a curva homogênea, ela fica quebrada e você retorna. Então a respiração é imprescindível. A respiração é imprescindível para você ter prazer na sua própria presença. E se você não tem alegria interna, se você não tem um estado de bom humor, e você não sabe construir da sua angústia, da sua tristeza, um estado de bom humor, a sua mente não silencia. Você não consegue atingir o silêncio de paz interna. Quando você consegue isso, não há eu. Você consegue perceber o seu coração. Você consegue perceber seu estado interno. Você dirige o seu veículo para onde você quer estar. E a respiração eu aprendi de uma história muito triste. Eu tinha menos de 10 anos, entre 7 e 9 anos, e fui levado por uma senhora que estava cuidando de mim. Minha mãe não estava na mesma cidade que eu e o meu pai. Nós fomos antes morar numa cidade porque eu ia começar o meu ano letivo e a minha mãe não podia estar porque nós não tínhamos instalações que a abrigasse. Homens se viram com maior facilidade e o meu pai precisava trabalhar. Essa senhora me levou até um velório de uma criança e nesse velório ela me fez olhar para este bebê, para esta criança, enfim, para este bebê, e tinha fitas que cobriam, tinha algodões nos ouvidos. Aquilo me impressionou muito, mas o que eu mais percebi é que o vidro do caixão estava embaçado, ou seja, esse bebê estava respirando. Um pouquinho da fita não cobria o cantinho da boca desse bebê. E eu lembrei disso quando eu fui meditar e precisava aumentar mais a minha capacidade de respiração. Se aquele bebê tinha sobrevivido, eu tinha que sobreviver. Naquele episódio horroroso que eu percebi que aquele bebê estava vivo, eu rezava quase emocionado e como eu era muito pequeno e tinha aprendido a respeitar os adultos, eu olhava para todo mundo em silêncio. Será que ninguém vai perceber que esse bebê está vivo? E eu comecei a rezar até que alguém tinha percebeu que o vidro estava embaçado. Graças a Deus, aquela experiência passou e deu tudo certo. E eu lembrei disso no meu exercício de respiração. E eu aprendi a técnica que eu vou te passar agora. Para você aumentar e expandir a sua capacidade de respiração, inspire contando o tempo que você consegue respirar. O tempo que você consegue inspirar. Inspire contando o tempo. Digamos que seja 4 segundos, 4 tempos. Você vai trancar a respiração pela metade do tempo. Então, se você inspirou por 4 tempos que você contou, você vai trancar a respiração por 2 tempos. Então, e você vai expirar o dobro do tempo que você inspirou. Você vai inspirar contando o tempo, vai trancar a respiração pela metade do tempo que você inspirou e vai expirar pelo dobro do tempo. Sem respiração em excelência, você não consegue bom aproveitamento. Você vai aumentando esse tempo, de 4 você vai para 6, por exemplo. Ou de 2 você vai para 4, de 4 você vai para 6, de 6 você vai para 8. Procure um tempo par,
para que você possa reter a metade do tempo e então conseguir aplicar o dobro do tempo na expiração. E se você vai aumentando o tempo, vai aumentando. No seu tempo e no seu espaço, de uma forma confortável, você inspira. Você vai perceber que depois de você conseguir 3 ou 4 vezes ir aumentando e fizer por uns 3 minutos, 3 vezes ao dia, este exercício de respiração, a sua ansiedade vai diminuir muito significativamente. O seu aproveitamento vai aumentar sobre todos os aspectos. E atente só para mais essa técnica. Você inspira e usa o ar da expiração para falar. Você toma o seu espaço na inspiração e na expiração você ocupa esse espaço usufruindo. Para qualquer coisa dentro da inspiração, numa discussão, enquanto o outro está falando, você inspira. E você expira usufruindo o bem-estar. Não importa o barulho que seja a discussão ou quão desagradável seja. É nesses momentos que você vai aplicar o tempo que você otimizou de respiração. Lembrando de estar lá. Enquanto inspira e lembrando de sentir e estar lá enquanto expira. A sua respiração nesse nível de excelência vai conquistando a sua autonomia até a liberdade. Já é meditar, estar consciente, estar lá de forma que você saiba o que está fazendo, já é meditação. Agora vem a mente. E na mente você precisa de silêncio. A mente é naturalmente o movimento que você precisa ter no dia a dia, no cotidiano. Eu não sei com o que você trabalha, eu não sei quantos desafios você tem no dia, quantas pessoas, quantos títulos, quantas coisas você precisa dar conta no dia. A sua mente, ela tem esta velocidade e o mesmo estado de urgência. E quando você procura parar, ela continua na mesma velocidade, trazendo os pequenos ciclos mentais que você precisa ter para dar conta. Então, ela leva um tempo normal e natural para arrefecer. E como você vai fazer para dar conta de otimizar, de maximizar os resultados da mente? Primeiro, não lute contra ela. Simplesmente não queira evitar que ela tagarele, pois aí é que você vai dar matéria-prima para ela tagarelar. Vêm as brigas internas e nós não precisamos disso. Você não precisa disso. Você vai deixar que os pensamentos venham e não vai nutri-los. Você vai lembrar dessa dica porque todo mundo já perdeu alguém que mais amava até aquele momento. Todo mundo perdeu alguém que amava muito. Seja um bichinho, seja uma pessoa da família, seja um amigo, amiga, alguém que amava. E o luto, ele já é doloroso por si só. A sua autoestima você exerce não ficando bem, porque não há como ficar bem dentro do luto. Mas você pode cuidar muito bem de você, você pode cuidar muito bem de si mesmo, de si mesma, enquanto está no luto. Não é saudável, não é correto
que você lembre da pessoa e continue lembrando. E a pessoa sorria assim, e logo depois ela fazia assado, e daí nós vivemos isso e vivemos aquilo. Não. Não é justo com a sua dor, não é justo com você, e não é justo para quem partiu que você sofra. E você vai conseguir sofrer cada vez mais se fizer isso. Então, tal qual o luto, o pensamento vem e você não o nutre. O pensamento vem e você não dá continuidade a ele. E aí ele simplesmente parte. E vem outro, e parte. E vem outro, e parte. E você prestando atenção na sua respiração. Você presta atenção na sua respiração. Agora, a cereja do bolo para sua mente parar de tagarelar. Depois que você aprendeu a não nutrir, depois que você aprendeu a otimizar e sentir prazer com a respiração, você vai prestar atenção no ambiente à sua volta. De olhos fechados, você procura sentir o seu ambiente e você vai perceber que o espaço não é vazio. O espaço está cheio. Cheio de quê? Não importa dar nomes para o que for que você sente, mas você percebe que o espaço está cheio e você percebe claramente que está dentro de alguma coisa. Ao estar dentro de algo e que é cheio, quanto mais você presta atenção, você vai ouvir aquele barulho que, digamos que você saiu de um lugar barulhento, digamos que você esteja na balada, digamos que você saia de um show e chegue em casa à noite e está silencioso e você escuta aquele som interno do estímulo dos seus mecanismos auditivos. É aquele som que você vai ouvir quando você começa a prestar atenção no ambiente que está à sua volta. Você vai ouvir o silêncio. Quanto mais você entrar no vazio e naquilo que está ali, nesta percepção de que você está dentro de algo, mais você vai ouvir o silêncio. Então, meditar não é nem um pouco chato, porque você tem muita coisa para fazer para o bem-estar da sua mente, para o seu bem-estar da sua respiração. Você vai saber o que prestar atenção. Aplicando esse método, você arrefece até silenciar a mente, entra no seu silêncio interno. Se você fizer isso direito, você vai escutar o seu coração. Mas não queremos isso agora. Quando você chega nesse estágio que eu estou te falando, você vai perceber que não tem eu, não tem ego, não tem mente tagarela. Você vai entrar no silêncio do seu eu, no silêncio do seu coração. E aí então só vai restar o foco. Eu vou te ensinar, ou tenho o método para te ensinar a determinar focos para você acabar com os seus medos, se o seu desafio é medos. Ou se o desafio é culpa, você vai acabar com suas culpas. Se o seu desafio é autoestima, ou é ansiedade, ou é nervosismo, eu tenho meditações, eu tenho exercícios de alfagenia, exercícios meditativos para que você consiga excelentes resultados na ordem de 100%. Acredite em mim, faz mais de 25 anos que eu atuo clinicamente e eu uso essa técnica. Quando eu vou trabalhar com hipnose, quando eu vou trabalhar com técnicas de regressão de memória, eu preciso de silêncio. Certa feita, na cidade de Feliz, eu tinha que aplicar uma regressão e no mesmo dia tinha que aplicar um exercício de hipnose. E eu precisava mergulhar a pessoa em silêncio.
havia uma britadeira a menos de 4 metros. Eu estava não no pavimento térreo, estava no primeiro pavimento e não dava uma distância de 4 metros onde estava a maca, eu e a pessoa. Quando terminou a meditação, quando terminou a hipnose, eu ainda perguntei para a pessoa: a britadeira não te atrapalhou nem um pouco? Eu nem prestei atenção, eu nem me dei conta. Ali naquele dia eu percebi que todo o método que eu tinha aprendido lá, botando Iron Maiden, botando heavy metal, som pesado, e entrando no silêncio, e ali eu aplicando no trabalho, realmente funcionava. Eu realmente uso o meu método na minha vida. Tenho dado aulas presenciais e vou propor que este método esteja disponível de forma online. Com esse método, em um determinado momento do que eu queria aplicar como desafios, eu queria fazer o programa da Yashmuhin de 21 dias sem comer. Os primeiros 7 dias não toma nem água. Como que eu ia conseguir isso? Como que eu ia conseguir esse resultado? Depois que eu aprendi que engordar fazia com que os meus ossos não doessem mais, meus músculos não doessem mais, eu não quis mais emagrecer. Eu queria manter, mas eu precisava ter essa experiência espiritual. E o meu método fez com que eu conseguisse, com facilidade, já por 2 vezes fazer o processo de 21 dias, 3 semanas, e uma vez o processo de 5 semanas. E hoje eu te oferto este curso, o curso do método de meditação calma. Neste curso especificamente, eu direcionei toda a minha bagagem para os processos de aflição, de conflitos, seja de perturbações de saúde, seja de perturbações ligadas a relacionamentos, a estados intrapessoais de ansiedade, de nervosismo, seja aquilo que te impede de progredir na tua vida, de continuar a tua curva de progressão nos teus negócios, nos teus ganhos. Num outro momento, eu vou disponibilizar um curso para desenvolvimento espiritual. Por hora, eu vou usar toda a minha bagagem clínica e a minha estrada de meditação para te auxiliar a ter um estado maior, melhor, interno. Autonomia e liberdade. Calma. O valor de troca desse curso será de R$ 798. E toda vez que eu vi oferta de curso de R$ 900 por R$ 50, curso de R$ 2.000 por R$ 800, eu ficava pensando, de onde essas pessoas tiraram esses valores? Será que elas simplesmente acharam que esse valor era justo e pronto? Eu vou te falar. Nós vamos ficar muitas horas em função. Você terá muitas horas da minha técnica e da minha atenção, da minha presença. Eu costumo cobrar R$ 100 hoje, a minha hora. E aí, com menos de R$ 50 a hora, você vai ter todas as horas, digamos assim, as quais eu vou me colocar em total atenção para você. Hoje, de forma presencial, o curso de meditação é de R$ 1.000. Então, acreditei ser um valor justo. Como cabalista, eu precisava do número da espiritualidade, 7. Eu precisava do número da totalidade, 9, que servisse para todas as pessoas. E do número 8, que faz com que eu e você possamos nos aproximar, com que eu atinja os meus objetivos para com você e que você atinja os seus objetivos para consigo e que eles possam ser materializados. É isso
que o 8 representa. Eu poderia talvez ter feito 897 ou 987. Ficou 798 e assim ficou bom e cabal. E eu não disse a você que eu teria que te ensinar a ter consciência e saber quem você é, além de saber onde você está? Pois por esse motivo eu preciso te colocar à disposição um programa numa versão beta que calcula o seu arcano. E com o arcano do seu nome, você vai conseguir saber, digamos assim, qual é a sua identidade. Só esse programa já valeria esse valor do curso. Eu acredito que você vai ficar em plena satisfação com os resultados, tanto do curso quanto desse programinha. Além disso tudo, ainda haverá o parcelamento possível de até em 12 vezes. Isso vai dar aproximadamente R$ 75 por mês para você ir aprendendo cada vez mais autonomia, cada vez mais liberdade, cada vez mais aproveitamento em sua vida. O que tem nesse curso? Você vai fazer a aquisição, clica aqui embaixo e aí então isso vai te levar para uma página em que você vai conseguir cumprir lá os protocolos e com isso você já entra no nosso grupo de WhatsApp, recebe o link para acessar a plataforma e baixar lá a nossa apostila. Você vai ter ainda acesso à playlist que preparamos para você, de música, de orações. Temos o FAQ, que responde perguntas, o sumário, que esclarece muitos termos que você vai precisar. E na apostila, a primeira parte da apostila é a discussão sobre a meditação, por que ela funciona no cérebro, como o ser humano é codificado a partir da herança genética paterna, a partir da concepção, os tipos de parto que geram os traços de personalidade que temos. Você vai entender por que você funciona assim, de onde saiu os seus hábitos. Você tem lá toda a estrutura para saber o que fazer com a respiração, tudo isso no banco de dados da apostila. Os elementos de suporte, como usar japamala, o bal, os incensos, os óleos essenciais, como usar os 5 sentidos e todo o protocolo de meditações. Olha só, você ainda tem, além dos áudios de meditação, você vai ter as videoaulas e ainda as aulas online, programadas tanto à medida que aparecer no grupo de WhatsApp a necessidade, quanto as 2 aulas programadas por mês no nosso tete-a-tete ao vivo. Ainda temos canal no YouTube, as redes sociais que vão estar em plena atividade para dar suporte, para fazer adendos de coisas que você pode prestar atenção. E muito conteúdo do que você vai me trazer no WhatsApp vai beneficiar a muitos. Coisas que eu não passei ou coisas que eu não pensei para planejar, para programar e que você me trouxer, eu vou inserir lá para ajudar outras pessoas, tanto no canal do YouTube quanto nas redes sociais do cotidiano. As aulas online são justamente, em parte, para dar suporte, para dar apoio àquilo que faria com que você não experimentasse meditação, para fazer com que você consiga manter a ordem mantida, o ato de assumir responsabilidade. Eu sou seu parceiro nessa jornada. Suas objeções quanto à utilidade do método, à utilização do método, a dar continuidade, conte comigo. Você vai perceber que não é nem um pouco chato. Não é não fazer nada.
e não é não pensar em nada. Depende do seu foco, do seu objetivo. Há muita coisa para você imaginar. As meditações são conduzidas, as que estão gravadas em áudio e as que estão gravadas em vídeo. Vai te ocupar muito, então não é nem um pouco chato. Mesmo que você já tenha tentado outros métodos, ou se você pensa, puxa, não sei se é para mim meditar. Eu lembro muito bem de quando eu tentei todas as escolas e todas falharam. Eu tenho certeza que é muito simples, vai ser muito simples para você entender o que eu vou te dizer, as dicas que eu vou dar. E você consegue o devido aproveitamento, a excelência da calma. Com a presença da sua alma, você vai ter total autonomia e liberdade. Você não gosta do formato online. Eu vou te dizer aqui de cantinho de ouvido, com o canto da boca, como diz o japonês, eu também não gosto. É muito melhor o contato pessoal, é muito melhor o tete-a-tete. Esse projeto com certeza vai dar certo e eu vou te abrir oportunidade futura para estar comigo. Um evento de final de semana, um evento de um dia. Vou na capital do seu estado e aí então podemos programar um evento. Mas olha só, o online faz com que você possa praticar quando você quiser, do jeito que você quiser. Você pode ir para o alto da montanha ou pode estar no seu trabalho ou pode estar no intervalo da faculdade, seja onde você estiver, na crise que você estiver, onde você estiver, as meditações vão poder ser acessadas. Então, o formato online, ele cai muito bem. Se eu estou te falando que o que eu quero para a sua vida é autonomia e liberdade, esse é o melhor formato de autonomia e liberdade. Se você não tem tempo, quanto tempo você usa celular por dia? Quanto tempo você fica maratonando séries? Quanto tempo você fica se distraindo com coisas que não geram conteúdo nenhum na sua vida? 3 minutinhos por dia, 3 vezes ao dia, será suficiente. E o bônus, Carlos, vai ter mais bônus? Já tem aquele programinha, né? Versão beta, tá no início, tem algumas coisinhas lá para serem ajustadas, mas você vai saber a sua configuração. Depois é só dar uma pesquisada ou clicar na nossa oferta do curso de Cabala. Mas por hora, com este arcano e com a sua configuração, se você der uma fuçada, você consegue entender quais os seus desafios facilmente. Vamos disponibilizar também vídeos explicando e você vai ter uma boa noção do que fazer com isso. Depois a gente vai dando conta dos ajustes devidos. Mas tem mais, Carlos. Eu vou fazer uma aula que faz parte do curso de respiração. Mas não tem dentro do curso de meditação, Carlos, aula de respiração? Nós não precisamos aprofundar respiração para que você possa ter aproveitamento nessa proposta de autonomia e liberdade. A respiração, o curso de respiração é a parte. A parte de respiração será suficiente dentro dessa proposta, mas eu vou te dar uma aula bônus extra que faz parte do curso de respiração, mas você vai ganhar gratuitamente. Ela vai te ajudar muito nesse processo. E a nossa jornada não para nessa proposta do curso, para o curso de meditação Método Calma. Nós queremos progredir, nós queremos evoluir, nós temos grandes pretensões para o futuro que te auxiliem cada vez mais. Aplicativos e métodos, digamos assim, que você acessando, que você se atualizando, vai poder expandir e ainda a nossa maior pretensão que você possa auxiliar aos seus, as pessoas que estão à sua volta.
Então, continua nos acompanhando, mesmo depois de cumprir o seu programa, que você tem muito a ganhar. Então, bora lá! Vamos nessa jornada junto? Clica no botão abaixo e seja livre para tudo o que você deseja, para tudo que você precisa, para tudo que você tem necessidade e para tudo que você quer. Ou você pode tentar outros métodos e depois passa por aqui e compra o nosso, porque eu tenho certeza que aqui você vai conseguir o que nenhum outro método pode te dar. Experimenta. Ou ainda, você não clica porque decide ser livre, não mexendo em nada dos seus problemas ou da sua vida. E como foi você que decidiu, você exerceu a liberdade, você não perde somente o direito de reclamar, já que você decidiu permanecer. Você consegue se sentir bem, já que escolheu estar lá com aqueles elementos. É válido igual. Então, clica aqui, faz a sua inscrição e nos vemos no ambiente de aula.